A pessoa que foi constelada, que eu constelei, era muito, muito, muito racional. Então, eu perguntava, como você se sente? Aí ele me dava todas as explicações, mas não falava como se sentia. Mas o que você, quando eu falo isso para você, isso te toca? Como que seu corpo reage? Como que você sente isso que eu falo? Ah, é verdade, eu tenho que honrar pai e mãe, eu tenho que isso, eu falei, não, não tem que. Aqui a gente sente, aqui a gente percebe. Naquela constelação em específico, tinha um olhar de raiva. Às vezes a gente tem raiva, nosso pai, para nossa mãe. É racional esse sentimento? Não é, mas ele existe. E a gente não pode excluir. Se a gente exclui, a gente fica preso nele. A gente fala, não posso sentir raiva, é feio sentir raiva, não posso sentir raiva da minha mãe, não posso sentir raiva do meu pai. A gente se prende a isso. Quando a gente olha e fala, não, eu tenho raiva mesmo. É verdade, foi difícil para mim você partir cedo. Foi difícil para mim eu presenciar tal situação. Eu tenho raiva. Quando a gente dá lugar a essa raiva, ou qualquer outro sentimento, estou dando o exemplo da raiva, quando a gente dá lugar a essa raiva, a gente fala, olha, é verdade. Agora eu posso olhar o que tem por trás. O que eu posso fazer para incluir? Eu posso incluir, eu posso usar, né, ou falar as frases de solução para inclusão. Eu vejo você, eu respeito, eu dou um lugar a você, mesmo com essa raiva eu dou um lugar a você. A gente olha e fala as frases de solução. E aí a gente pode ir para outro lugar. E quando a gente chega no outro lugar, a gente fala, oh, é verdade, é aqui que está o equilíbrio, é aqui que está a solução. Se a gente começa daqui e fala, ah, não estou sentindo nada, não estou percebendo nada, não estou vendo nada, não se abre para realmente olhar as coisas que doem, ou onde a gente está preso, a gente não consegue chegar aqui. Por isso que às vezes a gente faz a constelação e fala, ah, não senti nada, não percebi nada, porque a gente tem dificuldade ainda de olhar o que nos prende, o que nos toca, onde a gente está. Como que a gente faz o processo, né? E aí era o que eu estava falando do individual, constelação em grupo, da visualização. O que é constelação? O que a gente pode chamar de constelação? Tudo que segue esse movimento que eu falei, a gente entende que é uma constelação. A gente traz à tona o que é, a gente traz à tona como o que está acontecendo ali, a gente coloca no movimento de solução e a gente olha para a solução. Esse processo, ele pode acontecer de diversas formas, né? Então, a visualização, a constelação individual com os bonecos, a gente faz exatamente esse movimento e mexe nos bonecos e vira e pede para repetir algumas frases. A constelação em grupo também, a gente coloca as pessoas e aí as pessoas se viram, falam, as pessoas falam o que elas estão sentindo, a gente fala algumas frases e a gente chega na solução, a gente destrava, solta, usando as ordens do amor e chega na solução. E a visualização. Por que visualização também é? Às vezes, quando a pessoa é muito racional, né, como as pessoas são muito racionais, como por exemplo esse exemplo que eu estava dando agora, na hora que a pessoa está olhando para os bonecos ali, ele quer mexer, quer falar, ah, isso eu sei, eu honro, eu falo, entra muito no racional. A pessoa fecha os olhos um pouquinho. Visualiza você pequeno na frente do seu pai, você pequeno, como criança na frente da sua mãe. Visualiza. Quando a gente faz esse movimento de visualização, é a mesma coisa do que a gente está colocando os bonecos na frente ou a gente está colocando pessoas na frente. A gente está olhando também como uma representação, só que é uma representação mental, uma representação que está aqui. Nosso cérebro projeta essa imagem. E a gente pode constelar, e a gente pode falar frases e sentir, né, mudanças, e sentir desprender energia, tudo aqui, né, quando a gente visualiza. Existe constelação para cegos, por exemplo. Como que o cego vai fazer constelação? A gente vai também guiando por visualização, tá? Então, já ouvi também gente que falou assim, puxa, eu fui fazer uma constelação, mas a moça não pegou nada, boneco nem nada, só fez, né, pediu para fechar o olho e tal, aquilo não, acho que não era constelação. Então, pode ser que a gente sinta essa necessidade da visualização. Esse rapaz hoje eu fiz um pouco assim, eu tive que pedir para ele parar e a gente fazer visualização, porque ele estava muito
no racional querendo manipular a constelação. A gente não manipula nada, a gente vê o que é. Como eu falei, eu sei que eu estou repetindo e reforçando esse ponto, mas a gente vê o que é. A gente não inventa nada. Isso, inventar, achar que ele está acontecendo aqui é porque teve um aborto, acho que teve um aborto, acho que teve isso. Não, a gente não acha nada. A gente realmente traz à tona o que está no campo. Pô, mas Ju, como que você sabe que aquilo é um aborto ou que não é? Às vezes, eu não sei. E o que a gente faz? A gente deixa. Se tem uma pessoa olhando para o chão e a gente não tem certeza de que tem ali, né, um morto, que tem um aborto, que tem alguma coisa, a gente deixa e espera. E a gente deixa. A constelação tem o tempo certo dela, porque é tudo energia. Então a gente vai trazendo à tona esses sentimentos. A gente pergunta: será que aconteceu tal coisa na sua família? Será que aconteceu? E vai trazendo a consciência aquilo. E aí, com o tempo, respeitando o tempo, né, dessa informação do campo, a gente vai, então, trazendo, olha, realmente, olhar para o chão, aqui neste caso, significa que tem uma pessoa deitada aqui na sua frente. Quem que é essa pessoa? Você perdeu alguém quando você era criança, seus pais, e aí a gente vai, então, identificando de novo o que é, não o que eu acho que é. E aí, quando eu vou fazendo o processo de frases, de olhar, de, sabe, de movimentar, de colocar um olhar aqui, um olhar ali, quando eu faço esse processo, também eu sinto como o campo reage. Então, eu falo uma frase, eu sinto, essa frase caiu bem, não caiu bem no campo. É desse jeito ou não é desse jeito? E aí eu, sabe, eu vou caminhando para a solução. A solução, ela chega como uma energia, para que a gente veja, né, para que a alma veja. Então, esse é o processo da constelação, que é lindo, 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 maravilhoso. Assim, adoro falar dele, adoro vivenciar, adoro conduzir, porque é um processo lindo que realmente despende muita energia. A gente sai muito energizada na constelação e a gente sai com aquela certeza da solução. E aí a solução, ela é possível, a gente pode chegar nela, mas a gente tem que fazer o nosso esforço para chegar nela, que é tudo que a gente ouviu lá. Está no nosso lugar de filho, está no nosso lugar, de, às vezes, de pai, de mãe, não está identificado com um de outro. Às vezes, tudo que a gente trouxe à consciência, a gente deixa fluir. Soraya colocou: constelei e o campo trouxe meu irmão que faleceu. Senti que parecia que ele estava constelando e não eu. Essa questão da morte dele nunca foi um problema. Falamos dele, nunca excluímos. Depois ela complementou: minha constelação parecia a sessão do Chico Xavier. Quando a gente, Soraya, quando a gente faz a constelação, a gente traz os nossos sentimentos e os nossos movimentos de alma. O que isso significa? Que às vezes na superfície está tudo bem, mas a nossa alma está presa ali ainda. Eu não sei com quantos anos seu irmão faleceu, se foi novo ou não. Uma morte prematura normalmente causa muita dor. Então, mesmo que a gente fale muito, que a gente, né, tente levantar isso, trazer isso, que é bom, às vezes a gente fica preso naquilo. Sua mãe, você. E se apareceu muito seu irmão ligado a você, talvez você tenha se identificado com ele. O que acontece, às vezes, é que a gente se sente culpado por viver. A gente fala: por que eu estou vivendo e não? E aí, quando... Isso é um movimento de alma. Isso é uma culpa, é algo... Lembra que eu falei agora há pouco da raiva dos pais, a raiva da mãe porque a mãe morreu? Né? É difícil dizer isso. São coisas difíceis de dizer, porque parece feio. Mas se a gente sente, não pode ser feio. A gente tem que trazer a consciência, para que aí, quando a gente traz a consciência, a gente começa a aceitar, assimilar, e aí a gente pode modificar. Né? Senão isso fica lá, como se a gente quisesse tampar, não posso ver, não posso falar, tô bem, tá tudo bem, mas no fundo não tá, e aí a gente vai ficando com aquele bolo, né, enorme, e não resolve, tá? Espero que... E aí ela falou que a constelação parecia a sessão do Chico Xavier. Quando a gente faz a constelação em grupo, as pessoas, elas sentem no corpo as sensações, mas não é nada de espiritismo, não é nada de receber espírito, nada disso.
simplesmente é um campo de informações, é o campo morfogenético, ele está atuando. As pessoas entram no campo, assim como eu entro no campo quando eu vou conduzir com bonecos individual, e o constelado também entra no campo, as pessoas entram, o grupo entra no campo e começa a sentir essa energia desse movimento de alma que eu estou falando. Então, sente essa raiva, sente dor, às vezes olha para o outro e fala, eu não sei porquê, mas eu olho para aquela pessoa e tenho raiva daquela. Você não, quem está vendo, né, nunca participou de uma constelação em grupo, eu recomendo participar na sua cidade, né, o lugar que for possível para você. Participe de uma constelação em grupo, porque você começa a perceber essas informações do campo atuando de maneira muito profunda na alma, né? Na sua alma, na alma, né, da pessoa que está constelando. Você começa a perceber toda essa energia fluindo e atuando, tá bom?